Meus caros, nessa quaresma, eu decidi reler o livro do padre Faber, Progresso na Vida Espiritual. Queria rever algumas coisas e terminar algumas que tinham ficado para trás sem eu ler ainda. E neste livro existe um capítulo dedicado à mortificação. E neste capítulo sobre a mortificação, o padre Faber destaca o quanto a mortificação é fundamental como uma prática essencial para o crescimento espiritual. E nesta parte do livro, ele apresenta 10 utilidades da mortificação, que ajudam a alma a se aproximar de Deus, superar fraquezas humanas e avançar na santidade. E nessa festa de hoje, em que nós fazemos memória da nossa padroeira, das dores de Nossa Senhora, eu gostaria de fazer um pequeno resumo, praticamente uma breve menção de cada uma dessas 10 utilidades que a mortificação traz para cada um de nós, conforme o padre Faber as apresenta, e fazer ao mesmo tempo uma reflexão destas 10 utilidades, comparando-as às dores de Nossa Senhora aos pés da cruz e com a vida interior dela. E de fato a Santíssima Virgem, ao presenciar o sofrimento e a morte do seu filho na cruz, viveu um momento de profunda dor e de sacrifício que pode ser visto como uma mortificação espiritual de intensidade única na história do mundo. E nesse contexto das 10 utilidades que a mortificação tem, descritas pelo padre Faber no seu livro Progresso na Vida Espiritual, as dores de Nossa Senhora no Calvário refletem de maneira sublime cada um desses frutos, pois ela, Nossa Senhora, sendo imaculada e totalmente unida à vontade de Deus, encarnou perfeitamente esses 10 propósitos, esses 10 frutos espirituais da mortificação. Eu quero mostrar como cada uma dessas 10 utilidades da mortificação na nossa vida espiritual se manifesta em Nossa Senhora, ali aos pés da cruz, nesse momento crucial da história do mundo, que foi a crucificação, e como ela é o modelo da nossa vida de mortificação e de frutos para a vida eterna. Bem, o primeiro fruto que o padre Faber fala a respeito da mortificação é o domínio dos sentidos e das paixões. A mortificação disciplina os sentidos e as inclinações desordenadas, permitindo que a alma controle seus impulsos egoístas ou sensuais, conformando-os com a vontade divina. E Nossa Senhora, apesar da imensa dor de ver o seu filho crucificado, manteve total controle sobre suas emoções humanas. Sua compostura, seu silêncio no Calvário mostram que ela subordinou seus sentimentos à vontade de Deus, sem ceder ao desespero, sem ceder à revolta, exemplificando o perfeito domínio das paixões. O segundo fruto é a purificação do coração. A mortificação limpa o coração de apegos mundanos, ajudando a remover desejos que afastam de Deus e formando um amor mais puro por Ele. A mortificação purifica o coração e a Santíssima Virgem, sendo sem pecado, ela já tinha um coração puro. Entretanto, no Calvário, sua aceitação do sofrimento reforçou essa pureza de coração que ela já tinha. Ela desapega-se de qualquer desejo humano que qualquer outra pessoa poderia ter. Por exemplo, de salvar seu filho da cruz, de recorrer a um juiz, a uma instância talvez superior, abraçando a vontade de Deus e renunciando a apegos terrenos, mesmo ao amor natural que uma outra mãe poderia ter pelo seu filho, muito honesto em si mesmo, mas esquecendo-se de orientar esse amor pelo seu filho à vontade de Deus. Ela não faz isso. Ela subordina seu amor de mãe à vontade de Deus, tendo um coração, manifestando uma pureza de coração perfeita. O terceiro fruto da mortificação em nós é o fortalecimento da vontade. Praticar a mortificação fortalece a vontade, torna a pessoa mais capaz de resistir às tentações e de perseverar nos propósitos da vida espiritual. Padre Faber diz mesmo que é impossível uma pessoa imaginar, de maneira razoável, que ela nunca mais cairá em pecado mortal se ela não leva uma vida de notável mortificação. A força da Santíssima Virgem ao permanecer de pé junto à cruz mostra uma vontade impressionante, inabalável. A resolução dela de cumprir o faça-se em mim segundo a vossa palavra, até o final da vida dela, mesmo diante de tanto sofrimento, demonstra uma vontade firmíssima, fortalecida pela graça e pela mortificação contínua ao longo de toda a vida dela. O quarto fruto é a imitação de Jesus Cristo. Mortificar-se é seguir o exemplo de Jesus Cristo, que sofreu e se sacrificou, e um cristão deve viver em conformidade de vida com a vida de Jesus Cristo, uma vida de humildade, uma vida de obediência.
É a Santíssima Virgem como a primeira alma que abraçou a nova vida que nosso Senhor nos trouxe com a sua encarnação, imita a Cristo de maneira perfeita no Calvário. E assim como Jesus se entregou totalmente à Santíssima Trindade, ao seu Pai e à Santíssima Trindade na cruz, a Santíssima Virgem se une ao sacrifício de Jesus Cristo, oferecendo a sua dor em perfeita conformidade com Jesus Cristo, tornando-se a mãe dolorosa que participa da paixão, um perfeito modelo da nossa vida de imitação de Jesus Cristo. O quinto fruto que o padre Faber fala no seu livro é a reparação dos pecados. A mortificação serve como um ato de penitência, ajudando a reparar os danos causados pelo pecado, tanto os próprios pecados quanto os pecados do mundo inteiro. E no Calvário, a Santíssima Virgem, como corredentora, uniu o seu sofrimento aos de Jesus Cristo para a redenção da humanidade. Ela não sofreu pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados dos homens, junto com Jesus Cristo. A mortificação espiritual da Santíssima Virgem contribuiu para a reparação dos pecados do mundo, porque ela ofereceu sua dor pelo bem da humanidade pecadora, intercedendo por todos nós. Em uma passagem desse capítulo sobre a mortificação, Padre Faber fala que o sofrimento levado com caridade faz com que uma pessoa tenha livre acesso a Deus. Ela ganha uma total confiança da parte de Deus. Com todas as dores de Nossa Senhora, que ela teve no Calvário, ela se tornou uma intercessora onipotente por nós diante de Deus. Ela tem livre acesso a Deus para pedir pelo povo de Deus, como Esther tinha livre acesso ao rei Assuero para pedir que ele não exterminasse o povo judeu do seu reino. O sexto fruto é um aumento da graça divina. Ao renunciar aos prazeres deste mundo, a alma se abre mais à graça de Deus. A graça fortalece essa pessoa e conduz essa pessoa a uma união mais profunda com Deus. E a mortificação da Santíssima Virgem no Calvário a abriu ainda mais para a graça de Deus. Sua total entrega e união com o sacrifício de Jesus Cristo a tornou o canal privilegiado da graça divina, como mãe da igreja, dispensando livremente as graças conquistadas pelo seu filho ali na cruz. O sétimo fruto é uma proteção contra a tibieza espiritual. Ela mantém a alma vigilante, evitando a apatia ou a indiferença espiritual que podem surgir quando se cedem às comodidades de uma vida. Padre Faber chega a dizer que não é à toa que nós observamos que muitas pessoas aumentam seu fervor quando passam por alguma dificuldade na vida. Essas dificuldades servem de compensação pela falta de mortificação que elas tinham antes. E isso faz com que elas saiam um tanto da tibieza. A Santíssima Virgem nunca foi tíbia, sua fé era ardente. No Calvário, sua firmeza diante da cruz é um antídoto contra qualquer apatia espiritual. Ela permanece vigilante, plenamente consciente do significado do sofrimento de Jesus Cristo da cruz, sem se deixar abater pela dor que ela tinha. Ela sabe que o seu filho ali realiza o sacrifício do novo e eterno testamento. Não é só uma morte injusta, não é só um exemplo pessoal de obediência na vida que Jesus Cristo teve pelos desígnios de Deus. Ela sabia que Jesus Cristo ali fazia o ato de culto perfeito que a humanidade esperava dar a Deus desde Adão, desde o começo do mundo. E ela tomava parte nisso tudo diretamente, sabendo muito bem o que estava sendo feito ali, o sacrifício do novo e eterno testamento. Ela era a nova Eva, juntamente com o novo Adão. O oitavo fruto é uma preparação para a oração. A mortificação facilita a oração, porque uma alma disciplinada fica mais focada, tem os sentidos internos e externos mais serenos, mais tranquilizados, e a pessoa é mais receptiva a estar na presença de Deus. E bem, embora a Sagrada Escritura não mencione explicitamente a Santíssima Virgem rezando no Calvário, é evidente que ela fazia isso. A sua presença silenciosa, contemplativa junto à cruz de Jesus Cristo é o sinal exterior e visível de que ali ela mantinha uma oração viva e intensíssima. E mais ainda, a sua mortificação a torna plenamente unida a Deus, com mais perfeição do que ela já estava unida antes, em um estado de comunhão espiritual que transcende palavras. O nono fruto é o crescimento nas virtudes. O Padre Faber ele mostra como as práticas de mortificação cultivam virtudes como paciência, humildade, caridade, que são essenciais para a vida espiritual. E no Calvário, a Santíssima Virgem manifesta a perfeição dessas virtudes cultivadas numa vida de mortificação.
Sua paciência na dor, sua humildade na posição de serva, de escrava de Deus, de que ela estava ali fazendo o que Deus pedia dela e não a vontade dela. A caridade em aceitar ser a mãe de todos os homens. Tudo isso brilha de maneira claríssima, mostrando um perfeito modelo de florescimento das virtudes cristãs. E o último fruto, o 10º fruto que o padre Faber apresenta, é a aproximação da eternidade. A mortificação ajuda a desapegar-se do mundo transitório, voltar o coração para as realidades eternas e prepara a alma para o encontro com Deus. A Santíssima Virgem, ali aos pés da cruz, tem os olhos fixos na eternidade. Ela compreende que o sacrifício de Cristo abre as portas do céu e a sua mortificação a mantém voltada para a glória eterna. Ela está desapegada das coisas passageiras desse mundo. Enfim, o padre Faber mostra como todas essas utilidades fazem da mortificação não só uma negação, mas um caminho de transformação interior, não só uma reparação dos nossos pecados, não só um freio para os nossos afetos descontrolados, mas realmente um caminho de transformação interior, de formar em nós uma outra pessoa, um caminho que conduz à liberdade espiritual e à santidade. Ele diz, inclusive, que não devemos imaginar encontrar uma pessoa que tenha liberdade interior, que não tenha grande mortificação. E ele enfatiza que essa prática deve ser equilibrada, feita com uma intenção reta, pura e sob uma orientação espiritual para evitar excessos ou vaidades. E bem, depois dessas reflexões que fizemos aqui, entre os frutos da mortificação e a vida interior de Nossa Senhora, nós podemos ver o quanto Nossa Senhora no Calvário é um modelo supremo de mortificação, que ela viveu essas 10 utilidades da mortificação de maneira perfeita. A dor dela não foi apenas um sofrimento passivo, ela participou ativamente no sacrifício da redenção dos homens ali no Calvário aos pés da cruz. Cada fruto da mortificação descritos, os 10 frutos descritos pelo padre Faber, encontram em Nossa Senhora a perfeição, porque a Santíssima Virgem, sem pecado e cheia de graça, transformou a sua dor em uma perfeita conformidade com a vontade de Deus, e nisso consiste a essência da santidade. Ela tornou-se a mãe dolorosa que coopera com a paixão de Jesus Cristo, o modelo perfeito da nossa vida de imitação de Jesus Cristo. Ela tinha ali um ato de amor, de corredenção, unida a Jesus Cristo de maneira perfeita. Ela era a mãe das dores. A nossa mãe nas dores de cada um de nós foi o que ela se tornou ali aos pés da cruz. Para que as nossas dores possam ir muito além dos limites da nossa vida pessoal, mas que sejam dores que podem agora ser oferecidas a Deus, por meio dela, para que nós colaboremos com a salvação das almas, com a frutificação do sacrifício do Filho dela no Calvário, uma frutificação ao longo da história do mundo, até o último dia da história do mundo. Que as nossas dores, apresentadas por ela a Deus, porque entregamos essas dores a ela, sejam dores que tenham frutos ao longo da história do mundo até a vida eterna. A presença dela no Calvário é, portanto, uma escola de mortificação, ensinando como sofrer com Jesus Cristo para alcançar uma vida espiritual perfeita e para fazer com que nossos sofrimentos tenham uma irradiação que vá além da nossa vida pessoal e do nosso entorno, mas que produzam frutos ao longo da história. Bem, o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo e eu encerro por aqui. Uma vez eu li que uma mulher foi falar com o Padre Pio e ela sofria muitas dores. E ela perguntou para o Padre Pio: diga-me, padre, por que estou tão doente? Eu estou com isso há 30 anos. É verdade que eu posso desempenhar meu trabalho, mas só com grande dor. E ele respondeu: isso é um grande favor. O Senhor escolheu você para sofrer. Você tem 2 irmãos que levam uma vida muito ruim e os seus outros parentes não são muito melhores. Você sofrerá ainda por mais 2 anos pela salvação das almas deles e depois disso ficará curada. E então você terá salvo essas almas. Bem, eu espero que esse exemplo ilumine um pouco, de maneira concreta, isso que acabamos de explicar. Deus faz com que, por meio de Nossa Senhora, entregando nossos sacrifícios a ela apresente os nossos sacrifícios a Ele e eles possam ir muito além da nossa vida pessoal, que eles possam produzir frutos de vida eterna até o fim do mundo, pela conversão de uma alma ou de outras almas, e que elas estejam no céu também junto conosco um dia. Enfim, eu creio que tudo isso explicado,
nós podemos então terminar essa última semana da Quaresma com as nossas almas apresentando a Nossa Senhora nossas penitências e as nossas mortificações. Se algum de nós foi tíbio até aqui, fazê-las com fervor, para que deem frutos para a vida eterna e que nós sigamos confiantes de que temos uma vida espiritual bem protegida se entregarmos as nossas dores, os nossos sofrimentos, nossas mortificações à Nossa Senhora, de que nenhum desses frutos que as mortificações da Quaresma devem dar na nossa vida espiritual será perdido, mas de que esses frutos ficarão guardados até chegarmos no céu e que eles terão ajudado também muitas outras almas a chegar até lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.